informada que nesta mesma aldeia do Monte Líbano, uma vez, morou um casal de campesinos. Eram pobres, mas felizes. Tinham uma casa, ao redor da qual tinham plantado 3 laranjeiras e 2 olivas. Eles moravam à beira do deserto. Possuíam um campo fértil que cultivavam. Com as olivas, o homem fazia azeite que consumiam ao longo do ano. E caso a colheita fosse boa, ele ainda vendia para os vizinhos. Em época em que as laranjeiras floresciam, a mulher levantava com o dia para sair com as outras mulheres do bairro, colher os botões de flores. E elas só paravam quando o sol se tornava muito quente e as abelhas muito numerosas. Então, elas sentavam na sombra de um jardim para abrir as pétalas e com elas fazer água de flor de laranjeira para vender na feira. E um dia, a mulher engravidou. E seu ventre começou a arredondar, reembedeçar. Até o 9º mês, em que ela deu luz a uma menina. E a menina era tão bela e fresca como uma rosa. Então, a chamaram de Warda.
من تحت خيمة مجدري داشتي وداشتي والخوف تحت الشمس وكلها بالهوى بالطفلة وردة بالشمس وهي Wanda crescia. Cada vez mais crescia, mais se tornava bela. E todos os moços da aldeia se apaixonaram por ela. E queriam casar com ela. Mas a mãe, que ainda era modesta antes do nascimento da filha, dizia: apenas casará com minha filha quem tivesse um presente único do mundo para apresentar-lhe. Os moços procuraram e procuravam nos arredores muito tempo, sem nunca achar nada de interessante. Acabaram aborrecendo e casando as outras moças da aldeia. Apenas 3 insistiram, não desistiram. Eram 3 irmãos. Todos 3 mais inteligentes do que os outros. E principalmente mais apaixonados do que os outros. E disseram: para achar um presente único no mundo, precisa viajar pelo mundo. E assim foram todos 3, saindo da aldeia com as bolsas cheias de provisões. Caminharam 40 dias no deserto, até chegarem no oásis, onde descansaram 2 dias. O terceiro dia, encheram seus bolsos de frutas secas e saíram do oásis. Então, se encontraram em frente a 3 caminhos. Foi aí que se decidiram de se separar, levando cada um caminho e prometendo-se de se encontrar no mesmo lugar depois de 1 ano, para ver o que cada um teria achado, mas principalmente para voltar juntos para a aldeia. E assim foram, todos 3, cada um numa direção. O mais velho pegou a direção aonde o sol se põe, indo para o mar. O segundo irmão foi para o norte. E o terceiro irmão pegou o caminho do sul. E como diz o poeta,
foi em direção ao mar. Parou um tempo no porto de Biblos antes de embarcar num navio que ia dar a volta ao Mediterrâneo, parando em todas as ilhas. As pessoas que ele encontrava eram boas, acolhedoras, davam as informações e às vezes até ajudavam na procura do presente único no mundo. E estava quase anoitecendo quando chegou numa ilha bem lá no confins do Mediterrâneo. E logo começou a sua procura. Sem se dar conta, entrou num bosque. A noite caiu. A noite caiu e ele se perdeu. Ele se perdeu. Eu já estou perdida. Então, sentou ao pé de uma árvore e começou a pensar na bela moça de cabelo preto que ele amava. Como ele estava sentado assim, sonhando na bela que ele amava, de repente, viu uma luz brilhando nas folhagens. E essa luz se aproximava. Ele ficou espantado e não se mexeu. Logo, chegou em frente a ele uma velha como a lua. E ela tinha cabelo comprido, cor de raio de lua. E ela disse: vem comigo, não me deixe passar esse serão sozinho. Não se fie à minha aparência de velho, eu te recompensarei. O rapaz então a seguiu. E logo chegaram em frente a uma caverna, dentro da qual tinha uma porta. A porta abriu, eles entraram, a porta fechou. Dentro, uma brisa soprava.
Das janelas podia ver prados verdes e um céu azul de uma manhã clara. A mesa estava servida com farto. Então, a mulher o convidou para beber e comer. E quando sentaram, as portas laterais abriram e músicos entraram, sentaram em almofadas e começaram a tocar as músicas mais belas que ele tinha ouvido. Enquanto eles estavam assim, comendo, bebendo, ouvindo música, o sol foi se pondo. E quando o último raio de sol tocou a mulher, ela se transformou numa bela morena. Vendo isso, o moço disse: eu não me fiei à tua aparência de velha, e com razão. Te vejo uma bela morena, mais linda do que o sol do meio-dia, mais bela do que a lua da meia-noite, e imperioso que eu te ame agora. A mulher disse: isso é impossível. Você se apressa, como alguém que não sabe nada das coisas, e como não sabe nada da história da mulher da caverna e do homem da cabana. De fato, o homem não sabia. Então, a mulher contou. O Criador, disse ela, tinha criado as montanhas pontudas, as colinas redondas, rios, nascentes e belinhas. Estava muito satisfeito. Mas nesse dia, ele era bem alegre. Então decidiu que ia pôr nessa terra um homem e uma mulher.
A mulher a colocou dentro de uma caverna, debaixo de um vale, rodeada por prados e um ribeiro. O homem, todavia, o colocou em cima de uma colina, dentro de uma cabana. Ele queria saber quem dos dois ia falar com o outro primeiro. Então, criou entre a caverna e a cabana um caminho de folhas secas. E para condimentar tudo, ele os fez ambos cegos. Assim, um dia que a mulher estava procurando as suas ervas, as salpapadeiras, ela pousou o joelho em cima de um sapo, e este lhe cuspiu na cara, e ela esfregou e esfregou e esfregou tanto os olhos que rachou-se as pálpebras. E então, descobriu os prados, as libelinhas, os pássaros. Ela descobriu o ribeiro com os peixinhos nadando dentro dele. E, olha, folhas secas. Todo um caminho de folhas secas. Mas para onde é que leva esse caminho de folhas secas? Não seria uma cabana ali em cima? Pressentindo a trapaça do velho em cima, ela foi até o ribeiro, pegou um pouco de água e molhou as folhas. Alguém mexeu ali embaixo. O criador olhou nos arredores, mas não viu nada. Então virou a costa e voltou para dormir. A mulher então voltou para o ribeiro, pegou a água dentro das mãos e foi assim molhando as folhas, pisando suavemente, um passo de cada vez até chegar em frente à cabana no maior silêncio. Empurrou a porta e ouviu ali o homem deitado na palha no chão. Mas esse homem era aquele homem que ela tinha visto nos seus sonhos mais tórridos. Então se aproximou dele e de uma unha rachou-lhe as pálpebras. E ele a viu deitada em cima dele. Deitada não, dobrada. E quando a viu, era para perceber que essa mulher era a mulher que ele tinha visto nos seus sonhos mais proibidos. E então os dois se abraçaram, se entrelaçaram e se amaram noite adentro. E quando acordaram, a mulher disse: eu fui a primeira para vir te ver, mas essa noite é tua vez. Não é difícil chegar. É só seguir esse caminho de folhas secas até a cabana ali debaixo do vale. E ela foi embora. Foi então que o sol levantou e começou a aspirar a água das folhas. E o sol caminhava no céu e continuava aspirando a água das folhas. E quanto mais o sol avançava, tanto mais aspirava a água das folhas. Quando chegou no zenit, já tinha aspirado muita água das folhas. Chegou à ponta da colina e as folhas estavam todas secas. O sol se pôs e o homem saiu da cabana. Ele tinha pensado numa coisa só o dia inteiro. Pisou o pé em cima da folha e... Eva, te peguei, meu rapaz. Então é você, o homem, que se decide a ir falar em primeiro lugar com a mulher. Eu? Mas não ia denunciar, já que estava tão apaixonado. Disse, então, que desde esse momento, é o homem que faz o primeiro passo para falar com a mulher. Mas dizem também que desde o mesmo tempo, é a mulher que sugere ao homem de fazer esse primeiro passo.
A mulher terminou a sua história. E o homem disse exatamente isso. Você veio até mim na escuridão, me trazendo luz, refeição. Você ainda se transformou em frente aos meus olhos, nessa linda morena. É imperioso que eu te ame agora. A mulher disse, não, ainda não. Antes disso, você vai me contar uma história. E o homem aceitou. E para isso, vou convidar meus amigos, Leonardo Bianchini e Salam Sayed, no palco, comigo. Tá tão frio, gente, que mesmo os instrumentos estão desafinados. Não só a gente. Lesbos é onde nada está planificado com antecedência.
No meio da noite, os gritos repentinos, repetitivos, soaram. Um barco tinha embarcado com as 400 pessoas que nele fugiam. Correram até a praia e logo se puseram a ajudar. Como podiam, os sortudos que chegaram até a costa. Um traduzia, outro trazia roupa quente, outro ainda tocava música para aliviar a tristeza. E ali tinha um homem, uns 40 anos, sentado. Ela se aproximou dele e sentou. Não sabe dizer quanto tempo passou, mas o homem acabou contando que quando pulou na água para nadar até a costa, viu um bebê se afogando dentro de um colete salva-vida. Foi até o nenê e agarrou o colete e começou a nadar, e a nadar, e a nadar como podia até a praia. Mas quando deu uma olhada para dar uma checada no nenê, era para perceber que ele só agarrava o colete salva-vida. O bebê tinha escapulido e a alma desse homem se perdido nas profundezas da água. A canção fala de uma mãe que pede para a filha não ir para o mar. Mas se a filha vai para o mar, se eles vão para o mar, é porque o mar se tornou mais seguro do que a própria terra. Lesbos está cansada. O mundo está cansado, a humanidade está cansada. E o único jeito de devolver à humanidade o seu fôlego é nos conhecendo uns aos outros, em nossas intimidades, através da nossa arte, através da nossa literatura e da nossa música. Now my life is over.
para todas as crianças, que são a semente para mudar os paradigmas. Para minha filha, que é minha inspiração, todo dia, para cada coisa. Para todos os livres, para todos que sonham de liberdade. Para todos os prisioneiros árabes nas prisões de Israel e os prisioneiros árabes nas prisões árabes.
história, a mulher disse: você tem razão. A gente vai se amar. E assim foi. Os dois se abraçaram, se entrelaçaram e se amaram a tarde inteira. E quando o sol estava se pondo, o último raio entrou pela janela, alcançou a morena e ela se transformou de novo na velha lua, mais bela ainda do que a noite antes. Ela se despediu do primeiro irmão, oferecendo-lhe um cavalo negro, como ébano, e disse: esse cavalo te levará aonde quer que você deseja em um instante. Bate depressa, mas não esquece esse caminho, nunca se sabe. O primeiro irmão, então, subiu no cavalo e foi até o porto, onde achou o seu navio, que o levou de volta para o oásis. E como diz o poeta, على نار الشوق أنا حستني وأصبر قلبي وأتمني على نار الشوق أنا حستني وأصبر قلبي مسافر وحدك لتبعد عني وتشغلني
Aida Prado. E ao seu serviço, Chantal. Para os 2 outros irmãos, pode me ligar. A gente combina. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer que no dia 17 de agosto nós vamos fazer uma viagem